Pela graça e misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez para mais uma mensagem dele aos nossos corações. Na mensagem de hoje quero mostrar, através da Bíblia e da história de Estevão, que ele foi apedrejado simples e unicamente por não negar a sua fé em Jesus. Estevão não cometeu nenhum ato, nenhum delito daqueles que pudessem levá-lo à condenação, ao apedrejamento, simplesmente por não negar a sua fé em Jesus. Você pode achar isso muito esquisito, mas se você ler a Bíblia, na história de Estevão, vai chegar a essa conclusão. Eles tentaram fazer que ele blasfemasse de Deus, fazer que ele pudesse voltar atrás da fé que ele professava ter em Jesus, e por uma única razão, eles o crucificaram, por não negar esta fé em Cristo Jesus. Nós vamos fazer nesta mensagem um paralelo entre a morte, condenação e morte de Estevão e a condenação e morte do Senhor Jesus. Há uma semelhança muito, mas muito grande entre o mestre e o seu discípulo, ou o seu discípulo e o seu mestre, que foi o Senhor Jesus Cristo. Quero ler Atos capítulo 8, versículos 57 e 58. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: 57 e 58 de Atos capítulo 7. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, Estevão, e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão estava sendo simples e unicamente apedrejado porque não negou a sua fé em Jesus. Eles inventaram um montão de mentiras contra este homem, eles levantaram falsas testemunhas, narrativas perigosas contra Estevão, mas ele as atravessou, simples e unicamente pela fé em Jesus, e agora estava sendo apedrejado. Qual a semelhança que nós temos aqui neste momento da vida de Estevão com a vida do Senhor Jesus? Quero te conduzir para o capítulo 23 de Lucas. É o capítulo que trata da prisão, capítulo 22 da prisão, capítulo 23 da condenação, do julgamento e da execução do Senhor Jesus, sendo morto em uma cruz, também sem nenhuma culpa digna para tal. Mas eu quero mostrar aqui a semelhança. Vamos fazer um paralelo entre as duas histórias e veremos que existe realmente uma semelhança muito grande. Capítulo 23 de Lucas, verso 13 e 14, diz a Bíblia: E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e aos magistrados do povo, disse-lhe: Haveis-me apresentado este homem, Jesus, como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais achei neste homem. Então Pilatos dizia: este homem não cometeu nenhum delito. Aqui Pilatos, como governador e juiz, estava agora examinando Jesus para saber se condizia realmente aquilo que diziam dele. Ele disse: não, ele não fez nada e ele não é culpado em nada do que vocês me disseram. Lembra que Estevão foi levado diante da multidão e nas narrativas criadas contra ele, o povo dizia que ele tinha blasfemado contra Deus, contra a lei, e que tinha proferido mentiras, aliás, palavras pejorativas contra aquele lugar, Jerusalém, dizendo que Jesus tinha dito que destruiria aquela cidade ou a Jerusalém. Tudo mentira contra Estevão. Semelhantemente, disseram também de Jesus, quando esse foi levado perante a autoridade para ser condenado. Mas a autoridade dizia: não acho nele nenhuma culpa das de que vocês estão me acusando. O versículo 18 diz o seguinte: Mas
toda a multidão clamou uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. A multidão estava disposta a crucificar Jesus, mas soltar Barrabás. Quem era Barrabás? Já falamos em outras mensagens aqui. Barrabás, um criminoso de alta periculosidade, que fora preso por causa de uma sedição e um homicídio cometido na cidade. Estava preso para não perturbar a ordem pública. Jesus, totalmente o contrário. Mas eles queriam Barrabás solto e queria Jesus crucificado. Semelhantemente, o caso de Estevão foi igual. A multidão levanta, clama, arremete-se contra ele unanimemente para levá-lo ao apedrejamento. Versículo 20, a Bíblia diz, no capítulo 23 de Lucas, versículo 20, falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Pilatos estava tentando ali soltar Jesus por causa da inocência dele, dado a condenação falsa que o povo fazia contra ele. Olha o que diz o versículo 21. Mas eles clamavam com grande, aliás, ao contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Cada vez que Pilatos falava em soltar Jesus, em libertar Jesus, a multidão reagia de maneira contrária. Crucifica-o, crucifica-o, dado a mensagem que Jesus pregou durante todo esse tempo contra o pecado do povo, não contra o povo. Semelhantemente, Estevão, por pregar a mensagem de Deus contra o pecado do povo, o povo também unanimemente se levantava e queria apedrejá-lo, o que fizeram. O versículo 22 é interessante. Então ele, pela terceira vez, Pilatos, pela terceira vez, disse, mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Vamos castigá-lo e soltá-lo. Pilatos, mais uma vez, pela terceira vez, faz uma tentativa, tentando libertar Jesus, dado as mentiras que eles levantaram contra ele e diante da sua pura inocência e consciência tranquila. Mas veja o que diz o versículo 33. Versículo 23. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os gritos dos principais sacerdotes redobravam. Então você imagina aquela multidão gritando de maneira ensurdecedora, gritando como uma única voz, clamando pela morte de Jesus, pela crucificação de Jesus. De igual modo, a multidão ao redor de Estevão, unânime, como uma única pessoa, se levantava para juntos arremeterem contra ele, levá-lo ao apedrejamento com um gesto de ódio, de muita raiva contra o servo do Senhor. Então, a história de Jesus e a história de Estevão tem um paralelismo muito grande, uma semelhança muito grande. O capítulo 23, verso 33 de Lucas é o ápice da condenação que o povo pedia de Jesus. Chegava aqui o finalzinho do ministério e da vida do Senhor Jesus neste mundo por atenderem o pedido de uma multidão perversa que não sabia o que estava fazendo, mas era mal o que eles pediam. Isso revelava o que estava no seu coração, o mal que estava no seu coração. Olha o verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus estava sendo crucificado, simples e unicamente, por ter sido um homem que pregou durante todo o seu ministério a verdade de Deus, para defender a alma do ser humano. Mas o ser humano, não compreendendo isto, preferiu seus pecados a Jesus. Lamentavelmente. A história de Estevão não foi diferente. Quero voltar com você para os versículos 59 e 60 do capítulo 7 de Atos e fazer aqui mais uma comparação do que aconteceu com o Senhor
Jesus Cristo. A Bíblia diz que no verso 34 de Lucas, as últimas palavras de Jesus foram proferidas por meio de uma oração rápida, sucinta e direta da parte do Senhor Jesus. O verso 34, ele diz o seguinte, antes de lermos Atos, verso 34 diz assim, então Pilatos entregou para... Aliás, 34, estou lendo 24, perdão. Verso 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram as suas vestes e lançaram sortes. Jesus, naquele momento, estava despedindo do mundo, estava despedindo de nós, estava despedindo dos seus para voltar para o Pai através de uma execução de morte que ele não merecia. Estevão, semelhantemente. Lembra que o texto que lemos de Atos capítulo 7, versículo 58, diz que eles apedrejaram Estevão e pegaram as capas daqueles que o apedrejavam e depositaram aos pés de um homem, de um jovem chamado Saulo. Jesus, no momento da morte, ele ora, ele clama e pede perdão para os seus algozes, pede perdão para aqueles que lhe ofendiam, pede perdão para aqueles que lhe matavam. Estevão, a mesma coisa no momento da sua morte. Olha o versículo 58 e o 59. E de Atos capítulo 7. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso é o 58. Agora o 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação, em oração, dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E o verso 60 diz, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Exatamente como aconteceu com Jesus. Jesus orava pelos seus algozes, Jesus orava pelos que lhe matavam e pedia de Deus o perdão para a sua alma. Mais uma vez prova que a mensagem do Evangelho nunca foi, não é e não será contra o pecador, mas contra o pecado. De igual modo, Estevão agora, sendo apedrejado nos últimos momentos da sua vida, ele esboça uma oração pedindo perdão para aqueles que atiravam as pedras contra eles, ou contra ele, dizendo, Pai, não lhes imputes este pecado. Salve a sua alma, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esta é a comparação que se faz entre Jesus, o Salvador do mundo, e Filipe, o homem, aliás, este homem tão justo que pregava a mensagem da salvação. Que Deus tenha misericórdia do mundo perdido. Que Deus tenha misericórdia do mundo cego mentalmente. Que Deus tenha misericórdia do mundo de coração tão duro para ver a verdade. Porque assim foi, assim é e assim será. Espero que você possa, através da mensagem da palavra de Deus, abrir o seu coração, poder escolher o melhor, e o melhor que podemos escolher é Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que durante todo esse tempo que estamos aqui juntos, você possa entender, compreender a sua situação, de que lado você está, e correr para os braços do Senhor Jesus, ainda que te seja necessário morrer para ganhar a vida eterna com Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Deus, pelo testemunho de Estevão, a tua verdadeira testemunha, o teu servo fiel, que deixou para nós uma história de fidelidade e foi fiel até a morte. Obrigado por Jesus, o nosso mestre. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos traz essas informações precisas e que tanto nos ajuda, ó Deus,
nesta caminhada de tanta perseguição, de tanto mal que vemos aos nossos olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos ensina, e pedimos que o Senhor esteja abençoando as pessoas que neste momento me assistem. Abençoa as famílias do Brasil e do mundo. Guarda-nos de todo mal. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Vamos continuar nessa história para vermos o grande milagre que Deus realizou diante de tantas tragédias que aconteceram na vida de Estevão. Até a próxima mensagem. Se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez.